Fala galera, tudo bem? Tô aqui com o mago Renan Martins, nutricionista de muitos atletas do UFC. Já perdi até a conta, tudo bem, Renan? Tudo bom, Bia? Como é que você tá? Pô, prazerzão falar com você aí mais uma vez. Tudo ótimo. Dessa vez numa semana muito importante, né? Semana do UFC Paris. Caio Borralho já tá no jeito, conta tudo pra gente. Pô, uma semana importantíssima. Eu costumo falar que à medida que os dias vão passando ali, o coração começa a bater diferente, assim, fica mais difícil de pensar em outra coisa a não ser na luta, né? É como se fosse eu ali que fosse lutar, enfim, cara, é algo que você conhece, sabe, a minha relação que eu tenho com o Caio, né? O Caio, pô, é mais do que um atleta que eu trabalho, é um grande amigo, um irmão mesmo. Nossas famílias são amigas, enfim. Então mexe muito comigo, então é uma semana que à medida que vai afunilando ali, até tava pensando, porque era para mim estar lá com ele agora, em Paris, acabou que não deu por alguns motivos. Eu tava pensando, refletindo isso essa semana, agora na segunda-feira, ontem. Falei, cara, Deus sabe de tudo, porque eu não sei como é que eu ia reagir, assim, tipo, ali é um momento que eu não posso também estar transparecendo nada desse tipo pro atleta, nem pra equipe, nem pra ninguém, e confesso que tá cada vez mais difícil, assim, porque cada luta é importante, mas essa a gente sabe o gostinho que tem, né? Exatamente, tá um passo aí da disputa de Sim, cinturão, né? Eu acho que o UFC 319 deu esse gostinho, né? A gente vai falar bastante sobre isso, mas você teve no UFC 301 com o Caio? foi o último. Me conta um Sim. pouquinho dessa experiência. Você falou de ficar nervoso e tudo mais, mas na semana ali, como que foi isso pra você? Assim, cara, assim, eu tento separar muito isso, até escondo muito meus sentimentos de todos ali, porque eu tenho que estar ali como um lado profissional, saber separar um pouco a amizade, o querer bem dele, saber canalizar isso de uma forma profissional e madura, né? Porque, graças a Deus, o Caio, ele é um cara que, quando a gente está próximo dele, ele transmite muito isso pra gente, né? É um cara que consegue sempre se colocar no presente. Ele não antecipa muito o futuro ali, o que vai vir. Ele se coloca no dia, no presente. E quando você está próximo dele, a gente vai aprendendo um pouco disso daí e sabendo lidar, né? Mas, assim, existem situações ali que eu, às vezes, vou, sou um cara da igreja, assim, então sou um cara que você vou, faço minha oração no meu quarto, no meu jeito ali, mas tento não transparecer ali o tanto que eu quero o bem dele, o tanto que eu quero que a gente saia ali com a vitória. Então, eu tento fazer com que seja o mais profissional possível ali, falo daquilo que a gente tem que resolver, como corte de peso, como dieta, e tento deixar um pouco de lado isso daí. É difícil, né? Porque, pô, Difícil, a sorte é que, como eu te falei, o Caio é um cara que ele nos ajuda muito nesse sentido, porque ele é um cara que vive muito bem o presente, assim, sabe? Então a gente acaba aprendendo ali e nos ajuda, acaba nos ajudando. e eu acho que tudo também tá relacionado, né? Porque querendo ou não, acho que essa parte mais voltada para atleta de alto rendimento, lutador mesmo, veio através do Caio, né? Na sua vida também, né, Ah, Renan? com certeza até abri uma caixinha de perguntas, acho que foi semana passada, e me fizeram justamente essa pergunta, né? Tipo, como que eu entrei, assim, como que eu fui sendo nichado nesse meio, foi através do Caio, a gente fez um excelente trabalho até no Dana White Contender Series, tô até com a camisa aqui, né, que foi por onde a gente entrou ali, e ali a gente começou a replicar um excelente trabalho, tivemos que cortar o peso, depois tivemos que lutar na categoria de cima, e aí o Caio sempre foi um cara que sempre falou muito de mim, né? Então, assim, uma entrevista, não sei o quê, não, mas se tiver que rolar, eu tenho um nutricionista bom, e aí é só falar com ele. E aí sempre falava em podcast, e aquilo foi começando a aparecer para os outros canais, mídia, então foi muito através dele, assim, sou muito grato a ele, né? Óbvio que tem o meu trabalho também, que se não fosse bom, né, eu não Sim. estaria lá, mas com certeza ele teria a oportunidade de ter qualquer outro nutricionista, mas a gente continua junto não só pela amizade, mas pelo trabalho, que é bem feito mesmo, sabe? Então, assim, graças muito a ele que eu fui muito envolvido nesse nicho, né? E aí não tem como a gente não ter um sentimento diferente, né, Bia? Digamos assim, sabe? Tem atleta que a gente tem essa relação mesmo, um atleta profissional, e tá tudo bem, tá ótimo. Mas existem atletas que a gente já
já torna como um membro da família, mesmo o Caio é um deles, então é um sentimento diferente. Sim, com certeza. Agora, Renan, eu queria que você revelasse um pouco das suas magias aí, porque, querendo ou não, são dois cortes de peso muito próximos, né? A gente tava até falando sobre isso em off, acho que por isso que a gente resolveu abrir aqui para todo mundo saber um pouco mais sobre esse processo, né? Me conta um pouquinho o que que mudou desde ali, a partir do momento que vocês descobriram que o Caio seria backup do UFC 319, luta principal, então tem que ser o peso cravado. Me conta um pouquinho da mudança de um corte de peso comum para o que vocês estão fazendo hoje. Assim, Bia, graças a Deus, o Caio é um cara que eu falo isso em todas as minhas entrevistas, ele não é um cara que me dá um trabalho com relação a isso. Ele é extremamente profissional, né? E é um cara que também se conhece muito bem. Isso é muito importante para o atleta ter esse autoconhecimento de saber. Ele é um nerd, né? Não deixa de ser. Então, tipo assim, ele é um cara que pelo fato de ele se conhecer muito bem, a gente consegue trabalhar, entre aspas, fazer o processo, entre aspas, deixar mais fácil. Obviamente que quando a gente recebeu a primeira notícia de Chicago, a princípio, eu tinha certeza absoluta que a gente lutaria em Chicago. Assim, eu sentia muito isso. E eu falei, cara, vamos nessa, vamos se preparar. Só que, ao mesmo tempo, aquele misto de felicidade, né, ali de ser backup e de, sei lá, porventura poder acontecer da gente lutar pelo cinturão, mas ao mesmo tempo aquele ar de responsabilidade. Cara, a gente precisa fazer as coisas sem emoção, mas com responsabilidade, porque também pode não acontecer, né? E a gente sabia que logo depois, 3 semanas depois, a gente teria um novo corte. Então, foi algo que a gente sentou, conversou, pegamos todos os scouts daquilo que a gente fez nas últimas preparações, principalmente de Vegas. Eu tinha mudado de aparelho, o celular, então eu tinha perdido algumas coisas no meu bloco de notas, outras eu ainda tinha. E aí a gente juntou com aquilo que ele tinha, que a gente sempre faz isso, ó, você anota aí, eu anoto aqui, para justamente situações como essa. E aí ele tinha algumas coisas anotadas, a gente foi, pô, vendo tudo junto, alinhando, sabendo o que que a gente vai fazer, fazendo tipo um esquema de previsibilidade, o que que a gente pode chegar, qual o peso que a gente pode bater, se dá para melhorar, se não dá, se não lutar, o que fazer. Então a gente foi pensando nisso tudo. Obviamente, na luta ali em Chicago, a gente foi conversando, foi descobrindo até um novo padrão do Caio ali, que a gente geralmente deixava um peso X para cortar, e nesse já tem dois camp que a gente deixa um peso a mais para cortar, e a gente achou esse novo padrão, que no começo a gente ficava meio receoso, mas depois a gente começou a entender que é de fato o nosso novo padrão, porque a gente construiu um novo físico, estamos mais fortes, e para a gente lutar mais forte, a gente também vai ter que, entre aspas, sofrer e deixar um pouco de peso a mais. Então, assim, eu sentia que o Caio ficava meio receoso com isso, mas eu falei, Caio, não tem jeito, isso aqui é teu novo padrão, é isso. E aí a gente vai ver que a gente vai tirar com a mesma facilidade que a gente tirava antes. E foi dito e feito, cara. Chegou lá, o Caio tirou em 1 hora o peso, foi 4 quilos, que é esse novo padrão de corte da gente aí que está sendo por enquanto, e tirou em 1 hora, que pensei que ele tiraria até em mais, entendeu? Então, assim, tirou muito rápido, ele fez, pô, 2 batidas e tava no peso de cinturão, né? Então eu falei, foi quando eu cheguei para ele, falei, cara, esse é teu novo padrão, então assim, não adianta a gente também ficar um pouco ansioso com isso, um pouco preocupado, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande e que é isso, que agora é esse padrão Caio Borralho, e a gente entendeu muito bem isso. Aconteceu que foi pedido que após ele saber se não lutaria, a gente controlasse muito bem esse off, né? Esse off de 3 semanas. Uhum. Eu lembro até que até a gente conversou, ele falou assim, não, eu vou comer pelo menos uma pizza tradicional de Chicago aqui. E depois que eu voltar no voo pro Brasil, já voltar de boa. Eu falei, não, tranquilo, você come só essa pizza aí, já que é tradição da cidade, enfim. E já na segunda-feira a gente já começa. Aí, pô, o Caio teve um problema no voo, e aí era para começar a treinar na segunda-feira, só foi chegar, acho que segunda noite, aí só foi na terça. Mas assim, volta a história do cara que é profissional, né, velho? Tipo assim, não foi um voo ali que deu problema, não foi um atraso que fez com que ele continuasse chutando o balde ali, comendo de maneira errada, pelo contrário. A gente fez uma refeição livre, segurou muito bem esse off, porque eu vejo, assim, até alguns canais de comunicação falando muita besteira, digamos, né? Fala muitas vezes, dá certeza daquilo que não sabe de nada. Tipo, esse segundo corte de peso do Caio vai ser muito difícil, porque o Caio é um cara que bate 100 quilos em off, o Caio é um cara muito forte, alto. Claro, tudo bem, ele é esse cara, mas só que, obviamente, que a gente não deixaria esse peso chegar a 100 quilos.
A gente não jamais faria isso, deixar o Caio com 105 quilos, 104 quilos, 103, sabendo que a gente teria um novo corte de peso, sabendo que a gente vai, de certa forma, degradar o corpo de novo, desgastar esse corpo. Não é um processo, como eu falo, não é um processo que é bom para o corpo humano. O corpo humano não foi feito para passar por isso, né? Só que a gente já sabendo disso, a gente controlou muito bem o peso do Caio, muito bem. Tanto é que agora, Bia, o Caio está com peso abaixo do que ele estava na Chicago. No dia que ele estava Caraca. na água, ele estava com peso X, agora ele está com peso abaixo do que ele estava. Então, assim, ele até me ligou ontem, era cedo aqui no Brasil, estava até no supermercado, ele me ligou brincando, ó, vou na churrascaria aqui e tal. Tipo assim, com brincadeira, pô, tô comendo bem pra caramba, não sei o que, meu peso acordou X. Eu falei, cara, essa é a importância de você ter muito bem alinhado um bom profissional que te entenda, que te conheça, e um atleta que seja extremamente profissional, que entenda do game para fazer esse casar muito bem. Né? Tipo assim, a galera tem um certo receio, um certo medo do Caio cansar no gás por conta disso. Do Caio, acho que até isso talvez não tanto, né? Conhecendo o profissionalismo do Caio, mas algumas pessoas têm esse receio de não bater o peso, de estar muito cansado, de ser dois processos. Cara, isso não vai acontecer. O Caio Borralho, ele não vai sofrer nada com relação ao gás dele, porque o corte de peso dele está sendo perfeito, excelente e melhor do que esperávamos. Então, assim, é algo que a galera não precisa se preocupar e não precisa chutar, né? Dar certeza do que não sabe. Isso é algo que quando compete ao meu lado profissional, às vezes a gente aguenta muitas coisas, mas às vezes a gente precisa soltar ali, comunicar. Então, eu fiz até uns stories ali, de maneira até um pouco irônica. Falou, galera que achava aí que o Caio ia sofrer, boa tarde, boa semana. A gente está sofrendo, mas para segurar o peso. A gente perde peso antes da hora, que também não é interessante. Entendeu? Então, assim, o Caio tá muito bem, Bia, muito leve, forte, potente, muito rápido. A gente teve uns problemas no início do camp, mas foi lá atrás, lá antes de Chicago, que o Caio tinha ficado bastante doente e tal, e a gente estava tentando recuperar e ficava doente de novo. Mas fora isso, pô, o Caio já tá há meses muito bem, tá ótimo, ele vai chegar na melhor versão dele, vocês podem ter certeza. Cara, eu acho que é muito importante você falar isso, né, Renan? Porque assim como o esporte evolui, essa parte nutricional também evolui e vocês vão descobrindo coisas ao longo do processo ali que são fundamentais para a construção ali de como é feito um corte de peso, como trabalhar. Claro que cada atleta tem sua peculiaridade, né? Mas eu acho que você se sente um pouco responsável assim por pavimentar esse caminho também, porque ainda tem muita coisa, se fala muito, mas não se sabe tanto. E eu acho que, querendo ou não, você vem descobrindo coisas que são muito importantes, assim, para o futuro do esporte mesmo, né? Sim, com certeza, assim, Bia, cara, eu, sendo bem sincero, eu me sinto muito orgulhoso de, como você falou, de pavimentar ali, de ajudar a construir esse caminho. Eu sei da minha importância, assim, sem, sei lá, falta de humildade, nada disso, não, mas eu sei da minha importância, sei do meu papel que eu tenho para qualquer atleta, né? Às vezes, muitos atletas ainda não entendem isso. Né, como eu falei, não adianta eu trabalhar com o Caio e achar que é uma receita de bolo, que aquilo que eu fazia com ele lá no contender, eu tenho que fazer até hoje. Então, como eu te falei, eu descobri novos padrões para o Caio de corte de peso e a gente foi descobrindo isso junto. Porque tem atletas que passam por mim, né? Já aconteceu isso, o atleta passou por mim, fez, sei lá, 2 cortes de peso comigo, do UFC mesmo, e depois foi cortar o peso sozinho com aquilo que eu tinha mandado para ele lá atrás. Hum. E aí foi lá e tal, e pô, aconteceu que perdeu a luta e veio me procurar de novo e tal, não sei o que, vamos. Então, tipo assim, às vezes o atleta tem que passar por algumas coisas para entender de fato que se quanto mais você continuar com o profissional, e aqui não é porque eu tô falando de mim, não, pode ser outro, tá? Tipo assim, quanto mais você dá, tipo assim, essa oportunidade de você estar com um profissional, mais vocês vão se conhecer. Mais vocês vão entender, vocês vão errar, vocês vão acertar, entendeu? Então eu acho que essa parte da nutrição, assim como a fisioterapia, ela tem que ser algo ali que tem que ser, tipo assim, parte do membro, sabe? Tem o corpo e tem o membro. É fundamental para que a cabeça funcione e os membros estejam ok. E eu acho que o atleta que entende que precisa ter esses membros ali como um forte alinhado, pô, vai estar à frente, cara, vai estar à frente. Depois o Caio vai
ser campeão, vai ganhar, vai aposentar, mas vai continuar. E o cara, os atletas novos que vão vir, as novas gerações, quanto mais cedo entender isso, cara, é importante porque a gente caminha para essa evolução do esporte. Não tem mais jeito, entendeu, Bia? Não adianta você achar que você cortava peso na tora ali, como o pessoal fazia antigamente, né, na época do Pride. Não dá, pô, não dá. As coisas vão evoluindo, a nutrição não fica para trás, ela evolui junto. E o atleta que entende isso, ele vai estar sempre à frente. Com certeza. E eu acho que isso já vem acontecendo há um tempo, né? Porque eu acho que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o fato do Caio estar comendo pão ali na semana da luta e tal. E eu acho que foi essa semana que ele postou carne pra caramba, assim. E você fala, caramba, que loucura. Eu acho que Dois muita cortes, né? gente tem aquela ideia de tipo, ah, não, pra cortar o peso tem que sofrer, não tem que comer nada e tal. E você vem mostrando que não é bem assim, né, Cara, Renan? não é bem assim, né? A gente sofre, obviamente, sofre, mas a gente faz com que esse caminho se torne mais leve da maneira que pode ser, sabe? Como é que eu vou deixar o meu atleta totalmente debilitado se ele tem uma terça-feira de assinatura de posto, entrevista, canal nacional, canal internacional? Eu já fui em vários eventos com o Caio, com outros atletas, e eu sei muito bem como que funciona. E aquilo sempre, desde quando eu ia lá para o LFA com outros atletas, eu sempre prestava atenção naquilo que. Pô, não, peraí, eu tenho que dar energia pro atleta, eu não posso deixar, fazendo essa analogia, esse carro rodar na reserva, entendeu? Porque uma hora vai ficar no prego. Então, assim, a demanda de você assinar e falar, e quando o atleta fala inglês, o Carlos Prates, o Caio, pô, Uhum. aí a cabeça exige muito mais, porque às vezes eu saio das entrevistas com eles, pô, eles ficam, pô, tô doidinho aqui na cabeça, cara. Tipo assim, porque é uma demanda muito grande. Aí ele vai terminar a parte de entrevista, todas essas coisas, e ele vai treinar, porque ele ainda tem um treino nesse dia. Como é que eu vou deixar esse atleta rodar na analogia na reserva? Não tem como, Bia. Então são algo que eu fui pegando, por isso que eu gosto de estar em cima, de estar na prática também, porque eu vou vendo ali como que funciona, vou entendendo, sabe? E vou desmistificando várias coisas, cara, várias coisas assim, que a nutrição ela é uma individualidade, não tem como a galera achar que vai ser sempre o mesmo padrão. Muda, né? Muda e muda bastante, assim como um atleta vai mudando. Exatamente. Você falou do Prats, eu acho que a última performance do Prats no 319 ali contra o Geoff Neal mostrou muito isso, né? Tipo, eu acho que o Prats, desde quando você começou a trabalhar com ele até hoje, acho que muita coisa mudou, né, Renan? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, no caso do Prats, que a gente sabe que ele tem o lifestyle e tudo mais. Ah, é. Não, o Prates, graças a Deus, ele não dá muito. Ele é um cara que perde peso muito rápido. O meu trabalho com ele, eu peco mais agora. Tipo, antes da luta, assim, tipo, agora para ele construir massa, para ele ficar mais forte. Se você for parar lá pensar, eu até tenho essa foto no meu Instagram. O Prates ele tá criando um novo padrão aos poucos, ganhando mais maturidade muscular, tá mais forte, ficando, pô, com o músculo mais aparente, né? Aí ele até brinca muito comigo, ele, pô, tô forte e continuo bonito. Então, tipo assim, a gente está criando esse novo padrão e o Prates foi um cara que entendeu muito isso, mesmo vivendo esse lifestyle dele, é aquilo que a gente sempre fala, cara, é o jeito dele, não tem como tirar. Fora de camp, ele vai, vira e mexe fazer alguma coisa, vai sair, vai comemorar, e é isso, a gente tem que entender. Mas quando a gente tem algo marcado, cara, é algo que, pô, o Prates, ele é completamente focado naquilo, principalmente de fazer mais refeições, de comer mais, de se organizar com relação às refeições. Pode não parecer, mas ele faz muito bem isso. E foi um cara que entendeu muito bem isso. É um cara que, pô, não fica sem. É um cara que você viu lá, pô, ele, apesar da derrota, foi um cara que lutou 5 rounds melhor do que muita gente. Muita gente lutaria ali. Lutou bem pra caramba. Na verdade, ali ele fez. Deixou de fazer algumas escolhas na luta que fez com que ele não ganhasse a luta, mas não foi um cara que você falou que você viu que ele morreu num gás, que ele tava, é culpa do cigarro, é culpa de não comer bem. Não foi isso. Não foi essa a questão. Entendeu? Ali foram outros valentes, outras questões individuais, mas assim, é um cara, pô, sensacional. O Prates ele é um exemplo de atleta, apesar de muita gente falar assim, ele não é um exemplo como pessoa porque fuma, bebe. Beleza, você pode achar o que quiser, mas se você conhecer ele pessoalmente, você sabe vai entender um pouco do caráter do que é o Prates. O Prates agora, ele, em meio a uma emoção de um nocaute, ele lembrou do tailandês, que é um atleta meu, Sim. treina com ele. Isso aí pra mim é uma atitude sensacional, Bia. Porque eu te falo, uma coisa é eu falar assim, pô, Bia, quando eu ganhar, eu vou lá falar seu nome. Mas naquele calor da emoção,
eu lembrar disso, de um nocaute no último minuto, no último segundo do primeiro round, giratório, bônus da noite, ali ele já sabia que era bônus da noite, enfim, e no meio daquilo ali ele lembrar, pedir, isso mostra muito do caráter dele. Então, assim, você não pode estar julgando as pessoas porque fuma e porque sai. Cada um tem seu jeito de viver sua vida, sabe? O importante é o que ele faz fora disso, né? Fora disso, um excelente atleta, um cara que come bem, que paga o preço no treino, principalmente no treino, pô. O Prates foi um cara que mal chegou da luta, tava treinando. Até falei pra ele, pô, descansa mais. Ele, não, 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 eu já vou treinar e tal. Queria lutar no UFC Rio na ocasião. E aí, Sim. não, bora e tal, já vou treinar, já me manda o plano novo. Então, assim, é um cara que paga o preço, come bem, se organiza, é justo, é honesto e, pô, traz esse lado família ali do esporte, né? Tipo, o que ele fez pelo tailandês, as entrevistas que eles sempre falam do Christian, que é o pai dele, ele falou que se fosse para entrar no UFC sem o Christian ele não entraria, né? Que foi o cara que teve com ele lá do início, e isso é sensacional. Então, se isso não é ser exemplo, não sei o que é. Eu acho que todas as pessoas têm algo, têm seus erros, têm os seus acertos, aí você pode ver o que sai para você, mas você precisa filtrar. Né, todas as pessoas, todo mundo vai errar, mas você não pode chegar e dizer que o cara não pode ser um exemplo, sabe? E eu, como nutricionista dele, posso falar que, pô, ele é sensacional e entendeu muito bem a importância da nutrição também pro jogo, sabe? Com certeza. E, inclusive, o Prato já tem luta marcada dia 15 de novembro, UFC 322, também é uma luta bem importante, né, Renan? O que que a gente pode Aham. esperar aí dessa próxima fase do Prates e também o que que vocês estão preparando aí? Já tava com tudo pronto para ir pro Rio. Tava com tudo pronto, até já tinha conseguido os ingressos e tal. Vou ter que vender tudo. Eu ia muito por conta do, pô, obviamente, do Charles ali, mas eu ia mais por conta que tinha um atleta meu ali, tinha o Prats. E aí aconteceu isso, né? Aconteceu, ele já tinha me ligado antes de sair à tona e ele tinha me ligado, ó, Renan, acho que você falou isso, isso e isso. E eu achei que foi melhor para ele, né? Por conta de ter um tempo para se preparar. Foi o que eu falei para ele, cara, dá pra gente ficar mais forte agora. Ele agora tá indo para a luta do Caio ali, né? O UFC convidou ele como convidado ali. E eu falei que quando ele voltasse, a gente já ia começar mesmo a trabalhar mais sério. Já estamos trabalhando, mas trabalhar mais sério, porque a gente consegue ter um tempo maior para fazer uma melhor preparação, chegar mais forte para essa luta, né? A gente tem mais tempo do que se fosse no UFC Rio. Então é Sim. algo que vocês podem esperar aí, um Carlos Prates ainda mais rápido. Não sei se vocês notaram, ele estava bem rápido ali, lutando de guarda baixa, tocando, saindo muito bem, sabendo o que estava fazendo. E, cara, a tendência é que ele evolua sempre. Assim como vem evoluindo o Caio, vem evoluindo todo mundo aí, aqueles que estão comigo há mais tempo, ele também é um cara que, pô, provavelmente vai cada vez estar mais forte, mais leve, mais potente. Muito bom. A gente falou de alguns dos seus atletas aqui, né? Você trabalha com muitos lutadores, mas eu vi até no seu Instagram que muita gente quer fazer esse trabalho, né? E aí, como que você vê assim esse lado também? Porque querendo ou não, é um trabalho muito complexo. Eu acho que exige ali um trabalho extra, digamos assim, né? Tipo, querendo ou não, você tem que trabalhar muito bem esses lutadores. Como que você vê, tipo, esse caminho abrindo um pouco também, mais nutricionistas querendo fazer essa parte com o lutador, mas às vezes ainda não tem muito conhecimento? Sim. Bia, cara, eu recebo mensagens assim direto, cara, de pessoas que às vezes se inspiram em mim, que, pô, até recebi uma ontem, do cara que falou que ia fazer educação física, mas vai fazer nutrição por causa de mim, e isso eu, assim, eu fico muito feliz, sabe, feliz, e isso me gera uma responsabilidade muito grande, como pessoa, como profissional, de estar sempre pregando a verdade, de estar colocando ali nas minhas redes sociais aquilo que eu realmente aplico, sabe? Eu vejo que eu sou um dos pioneiros nesse caminho. É um mar, digamos assim, azul, sabe? É um mar que pouco explorado e que ainda pode ser explorado demais. E eu sou um dos pioneiros ali. Então eu sinto essa responsabilidade e o que eu sempre falo para essa galera, eu sempre tento responder a galera até para eles saberem que eu sou acessível mesmo, para saber que eu passei por dificuldades, passo por dificuldades até hoje, que é um caminho difícil. Então eu sempre respondo, falo, mas o que eu sempre falo para eles cara, é, além de estudar, trabalhe a sua rede social, seja verdadeiro, sabe? Tipo assim, não tente ser um personagem ou um cara legal, não, seja você mesmo, cara, e acima de tudo, valorize o seu trabalho. Tá? Valorize aquilo que você é, porque é o que eu sempre falo, cara. Tipo, pô, já ajudei muitas pessoas, assim, mas
existem certas coisas que, tipo, a gente precisa se valorizar, porque senão não vai colocar o leite do meu filho na mesa, sabe? Então, a gente como profissional, se você sabe da sua importância, se eu sei que, como você falou, eu faço parte da pavimentação desse caminho ali de um atleta, eu também tenho que ter o meu valor. Então, eu sempre falo para essa galera que está chegando, pô, se valorize, cara, trabalhe, usa o Instagram ao teu favor, sabe? Às vezes eu recebo muita gente falar, pô, eu tenho vergonha de falar e tal, cara, esquece isso, vai lá, pô, pratica, fala, obviamente não vai sair falando besteira, mas traz curiosidade, tenta ir nas academias, tenta se aproximar de alguém, tenta ter um padrinho, né? Eu fui apadrinhado ali pelo Caio, de certa forma, não de maneira combinada, mas foi acontecendo. E tenta começar por aí, sabe? Eu sempre falo, tenta conhecer alguém, tipo, tenta ir nas academias, tenta primeiro mostrar o seu serviço, mas para você mostrar o seu serviço, você precisa mostrar pra galera que você é bom, sabe? Tipo Uhum. assim, aí me procurou, ele falou, pô, eu tô vendo o seu trabalho, e eu queria poder trabalhar contigo. Ou seja, ele não iria me procurar se, pô, meu Instagram estivesse lá de qualquer jeito, se eu não trouxesse os resultados, se eu fosse um qualquer, ou se fosse só porque ele me conhecia. Não, não ia acontecer. Entendeu? Então, assim, a dica que eu sempre dou pra galera que tá chegando, cara, é o mar azul, precisa ser explorado, tem espaço para todo mundo, sabe? Eu tenho alguns mentores, né? Tipo assim, eu sou mentor de alguns nutricionistas, eu tenho dois nutricionistas assim que eu sei que vão chegar lá em breve. Um deles é o Thiago. O Thiago é um cara que eu tenho certeza que ele vai chegar, até brinco com ele, quando eu me aposentar, vou deixar alguns atletas para ele. Mas, tipo assim, são pessoas que vieram me procurar justamente atrás dessa mentoria, onde eu vou tentando estreitar um pouco esse caminho, sabe, Bia? Não, não diria atalho, mas diria ajudar naquele caminho que eu já passei, sabe? E é isso, eu acho que, pô, se você sendo você mesmo, acreditando no seu trabalho, não desistindo, você, com certeza, como eu falei, tem espaço para todo mundo e eu me coloco à disposição para somar sempre. Aí eu vejo muito o seu Instagram, assim, os seus stories e tal, e eu vejo que você coloca, tipo, às vezes você vai pedir uma pizza e você fala, errei ou não errei e tal, porque, pô, acontece, né? Eu acho que muita gente acaba na rede social mostrando só um recorte do que é a vida e muitas vezes deixando de lado outras coisas que acaba fazendo também, mas, não vou mostrar porque vai queimar meu filme, não vou mostrar porque, Perfeito. não, vou perder algum parceiro ali e tal, e, tipo, pô, a vida não é. Você me falou isso, acho que na primeira vez que a gente conversou, né? Que a vida ela não é uma reta, né? Tipo, você É. passa por altos e baixos e na nutrição é a mesma coisa. Tipo, tem um dia que você vai errar, mas no outro dia você acerta e assim vai, né? Ah, com certeza. Então, isso é uma das coisas que, cara, eu sempre, desde lá do início, eu sempre postei aquilo que um dia que eu tô comendo errado, um dia que eu tô comendo um doce, algo assim. Quando eu lembro, assim, de olhar, pô, vou postar, e sempre faço, e aí, errei. Tipo assim, porque isso é uma exceção e não é uma regra, sabe, Bia? Tipo assim, a gente é muito amigo. Eu encontrei a Bia, fazia anos que eu não olhava. Por que não que eu não posso, sei lá, comer algo que eu gosto com a Bia, pedir uma pizza, sair ali, eu, ela, o marido dela, tomar um drink, algo do tipo? Por que não? Qual o problema Uhum. disso? Eu errei? Aí eu sempre falo, errei? Cara, que não, isso é uma exceção, isso não é uma regra. O problema é quando você faz essa exceção virar uma regra na sua rotina. Quando você bebe todo dia, quando você come errado todo dia, quando você só quer fazer as coisas do seu jeito. Então, assim, esse é o grande problema. Então, assim, não é porque eu sou nutricionista que eu vou sempre fazer os recortes do que eu sempre comi, né? Ah, e tal, tá aqui, eu sou esse cara. E às vezes você passa até uma ideia de que, tipo assim, pô, tem que ser uma máquina, velho. Tem que ser sempre esse cara que come bem, que treina, que tá todo dia. Não, então, assim, não é por aí, sabe? Todo mundo vai ter o dia que você não vai querer treinar, todo mundo vai ter o dia que não vai querer comer bem. E é isso, sabe? É um dia, no outro a gente segue em frente e continua. É Eu sempre isso. fiz de mostrar muito bem isso na minha rede social, sabe? Eu acho que isso é importante porque humaniza, né? Porque muitas vezes pô, você Humaniza. errou ali e fala, não, mas tal pessoa é tão perfeita, como assim e tal? E é só um recorte, né? O que a gente fala. Então, acho que é importante também mostrar um pouco disso, porque faz parte, né, do nosso lado humano, assim, de errar e acertar, mas é o que você falou, é uma exceção, não é uma regra. Se é todo dia e também já tá errado, né? Aí já tá errado, é porque você traz mais proximidade, né, com aquela pessoa que te procura. Tanto é, Bia, que, tipo assim, é uma característica minha, assim, a maioria das pessoas que trabalham comigo acabam se tornando amigos, colegas ali, porque tem essa proximidade, se sente
pô, eu gosto do Renan porque o Renan é gente como a gente, pô, o Renan também faz isso, o Renan, pô, faz questão de mostrar também aquele lado que ele. Então, assim, não é um recorte de um ser humano perfeito que come todo dia certinho, que treina todo dia certinho, que. Então não é isso, sabe? Então acho que isso traz mais proximidade também e, consequentemente, te faz. É, te torna um profissional melhor, sabe? A galera sente mais firmeza naquilo que você fala. Sim, com certeza. Renan, então me conta um pouquinho dos outros atletas que você tem. A gente focou mais no Caio, porque a gente tá na semana aí, né? Uma Ó, semana é, importante, mas me fala um pouquinho do trabalho que você vem fazendo com outros lutadores também. pô, agora a gente pode até falar de dois atletas em especial. Tem outros, a gente pode falar desses dois assim, porque tá bem aí no contender, que são o Magno, né? E o Ícaro, né, da Fight Nerds ali, que são dois atletas que já estão no contender aí, estamos esperando chegar, então são dois atletas que a gente também está trabalhando. E por incrível que pareça, eu já trabalho com o Ícaro há muito tempo mesmo, assim, desde, pô, acho que sei lá, uns 4 anos já com o Ícaro já. E com o Magno também já tem bastante tempo, cara. Acho que um ano a menos que o do Ícaro, só uns 3 ou 2 anos. Então são dois atletas que eu também trabalho, que já estou há um tempo trabalhando com eles. Então, assim, já estou criando novos padrões com eles, né? O próprio Ícaro, até tenho que ligar para ele ainda hoje, que ele tinha me pedido para a gente conversar. Mas, assim, já criei novos padrões com o Ícaro. Antigamente a gente perdia o peso muito rápido, agora a gente precisa ter muita pressa, a gente precisa controlar um pouco mais, deixar ele um pouco mais forte. O Ícaro, ele é bem ansioso para isso, tipo assim, ele prefere perder mais rápido e tal, e a gente vai controlando essa ansiedade para deixar ele mais forte, para não perder muito antes da hora. Antes a gente já fazia muito isso, depois a gente foi pegando a mão. O Magno, a mesma coisa. Ele me procurou lá atrás, ajudei, gostou muito do trabalho, e a gente foi fazendo esses novos padrões, fazendo com que essa galera fosse evoluindo. Tem o tailandês também, que qualquer hora pode ser Sim. chamado, né? Por 2 cinturões no LFA. O tailandês agora já é um trabalho recente, e até uma curiosidade aí, o tailandês, quando me procurou, você vê a importância do trabalho, sabe? Tipo assim, o tailandês, quando ele me procurou, ele era um cara que ele ficava, sei lá, 2 semanas sem carboidrato, sabe? Sofria Nossa. bastante, os cortes de peso e tal. Só que sempre foi um cara guerreiro, pô, mente muito forte, ele sempre pagou o preço, nunca deixou de bater o peso, assim, mas sofria bastante, né? 2 semanas sem carbo, às vezes já tava meio que sem energia. E quando a gente começou a trabalhar junto, cara, eu lembro que no dia do corte de peso, ele desceu ali para comer um pouquinho no café da manhã, sabe? E aí eu perguntei pro Christian, que é o mesmo mestre do Carlos Prates, na mesma academia. Falei, ei, Christian, como é que tá o moleque aí? Aí, Christian, como é que tá? Esse moleque nem comia, pô, agora ele tá descendo pro café da manhã. Então, assim, ele tá ótimo, tá bem pra caramba e tal. Então, tipo assim, uma curiosidade que a galera ainda não sabe. O tailandês vinha, pô, assim, de um trabalho que poderia ser melhorado, não que fosse ruim, sabe? E a gente melhorou isso logo de primeira, e a gente já tá com essa outra luta já pro contender que ainda não tá confirmada, mas que a gente tá ansioso para que dê certo, para que puxe isso daí, e já começamos a baixar o peso, já saímos daquela farra boa ali de off, já estamos fazendo um off de qualidade, já tô deixando ele com o corpo mais forte, físico mais forte, e pronto para qualquer ligação, sabe? Então essa é a importância de um bom trabalho. Cortou o peso super bem, um cara que sofria bastante, estava cheio de energia na semana da luta. Então, pô, foi sensacional. Fiquei muito feliz quando o Cris comentou também, sabe, do trabalho, pô, elogiou. E é isso, né? Quando a gente trabalha com atletas que pagam um preço ali, que confiam, como eu falei, né, lá atrás, precisa confiar em mim, precisa entender isso, e confia e faz e come aquilo que tá ali, cara, e a gente vai chegar muito longe, sabe? Foi muito bom. Então, esses três atletas aí estão vindo nessa crescente aí. Pode ser que a gente ainda tenha mais dois atletas aí, 3 ou 2, não sei como é que vai ficar no UFC ainda esse ano, né? Pô, coincidência porque hoje é terça-feira, hoje tem Dana White's Contender Series, né? Então, Exatamente, pô. E eu já é não pra galera perco, ficar de quase olho aí sempre. nos prospectos, né, Renan? Exato, ó. Em breve aí nas próximas edições tem atleta meu aí, pô. Muito bom. Renan, então deixa um recado pra galera que vem acompanhando o seu trabalho, muitas vezes através dos lutadores, mas que acompanha todo esse processo também, né? Muitas vezes ali fala uma coisa, mas aqui a gente acho que conseguiu esclarecer muito
muitas dúvidas da maioria do pessoal, né? Então, queria que você deixasse uma mensagem para os seguidores do Olhar da Luta. Pô, seguidores do Olhar da Luta. Galera, eu queria falar para vocês que acreditem sempre no sonho de vocês. Vocês não podem desistir daquilo que vocês querem para a vida de vocês, seja atleta, seja pô, profissional, de qualquer área que seja. Acreditem sempre. Parece um pouco clichê falar isso, mas é o certo. Entrega para o Papai do Céu, acredite no seu sonho, não desista nunca. E não se preocupe que o Caio Borralho vai chegar na sua melhor versão agora em Paris e é mais uma vitória para nós, pode ter certeza. É isso. Tamo junto, Renan. Obrigadão. Até a próxima. Valeu, Tá Bia. sempre Muito muito obrigado bem-vindo pela aqui. oportunidade, sempre, viu? Obrigadão.